Olá, amigos, olá, amigas, sejamos todos bem-vindos à nossa sala virtual para os estudos do nosso Livro dos Espíritos, hoje em dose dupla, né? Ou melhor, nós já fizemos o Livro dos Espíritos, agora na sequência nós vamos fazer a palestra em que nós vamos falar de Deus e seus atributos. Então, as nossas reuniões, sempre uma oportunidade de estudarmos um pouco mais, sempre uma oportunidade de renovarmos a nossa visão da vida, a nossa visão de mundo, de forma a nos aproximarmos daqueles ensinamentos do Cristo. Então, esse tema de hoje, Deus e seus atributos, é para nos levar realmente a uma reflexão, a uma análise e a comprovação de que Deus está presente em todos os instantes de nossas vidas, acompanhando cada uma das nossas atitudes, das nossas conquistas. E isso nós observamos até mesmo nas nossas falas. Graças a Deus, Deus te abençoe, vá com Deus, que Deus te ilumine. Todos os instantes nós temos essa abordagem, essa conversa, a certeza da presença de Deus. Mas nós temos uma certa dificuldade em entender a essência de Deus. E não por um acaso, né? É justamente pela nossa pouca evolução, pelo estágio em que nos encontramos, ainda bastante materializados, e que temos então uma certa dificuldade em entender a essência de Deus. Nós conseguimos atribuir algumas qualidades, nós conseguimos entender os atributos de Deus, e é justamente esse estudo de hoje que, entendendo esses atributos de Deus, nós possamos viver em maior sintonia com eles. Então, quando, tanto na lei mosaica, quanto nos ensinamentos de Jesus, o amor a Deus é o primeiro dos mandamentos. Então, a primeira questão que fazemos é essa: como o homem pode amar a Deus? A Deus que não vê, a Deus que muitas vezes pressente, mas que não vê e que não entende na sua essência. Como que nós podemos amar a Deus? Né? E os Espíritos nos dizem que, para amarmos a Deus, a forma como amamos, demonstramos o nosso amor a Deus, é observando as suas leis. A observância das leis morais da vida, das leis de amor, das leis de fraternidade, da lei de trabalho, o entendimento dessas leis e a vivência dessas leis, que, através delas, que nós podemos expressar o nosso amor ao Criador. Então, para que possamos entender esse tema de hoje, nós vamos falar rapidamente a respeito da evolução do pensamento religioso. Então, nós temos como antecedentes do cristianismo, né, o homem primitivo, bem antes da chegada do Cristo, entendia Deus como um ser antropomórfico. Então, era um ser, um Deus, uma divindade que tinha a forma humana, que tinha poderes, era um ser humano com poderes maiores do que a maioria das pessoas, era considerado um Deus. E era assim que surgiram vários deuses no politeísmo. Então, essa era a maneira que tinha o Deus de adorar a Deus, tinha o Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus do vinho, o Deus das artes, o Deus da música, né? Então, eram vários deuses, e que, com a evolução do pensamento, com a evolução mesmo intelectual da humanidade, chegou-se ao monoteísmo, né? Os hebreus, então,
foram dos povos primitivos o primeiro a publicar, a praticar publicamente o monoteísmo. E foi justamente no seio desse povo hebreu que vieram Moisés com o Velho Testamento, apresentando o Deus único, mas ainda um Deus vingativo, um Deus severo, um Deus que muitas vezes punia os seus filhos. E nesse pensamento, nessa evolução, veio Jesus trazendo um Deus amoroso, um Deus que é considerado Pai. Então, quando os discípulos solicitaram a Jesus: Mestre, ensina-nos a rezar, como fazemos para ter essa comunhão com Deus? E foi aí que Jesus proferiu o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E os seus discípulos, especialmente aqueles que anotavam todas as mensagens, as falas mais importantes do Cristo, eternizaram essa oração que até hoje faz parte do repertório das nossas conversas com Deus. Então, nesse pensamento religioso, nós viemos crescendo, evoluindo. Jesus nos apresentou esse Pai amoroso, esse Pai presente em nossas vidas em todos os instantes. E o Espiritismo, então, acrescenta os atributos de Deus, faz com que tenhamos uma percepção mais próxima da realidade do nosso Criador através do estudo dos seus atributos. Então, muitas vezes, nós observamos as pessoas que têm uma certa dificuldade de acreditar até mesmo nos espíritos. Logicamente, nós não estamos falando do meio espírita, né, daqueles que conhecem a doutrina. Muitas pessoas falam: mesmo que eu veja, eu não acredito. Eu acho que não existe espírito. Da mesma forma que nessa questão de crença, de acreditar, tem gente que diz: olha, eu acredito que o homem não foi na Lua. E mesmo que eu visse, eu não acreditava, não tem jeito de chegar na Lua. Então, acreditar é uma coisa, e se convencer, né, é outra coisa bem diferente e que exige uma elaboração mental mais apurada, exige, né, conhecimentos, enfim, um mínimo de conhecimento, de coerência, né, de lógica, para que a gente possa, então, atribuir esses valores, atribuir essa crença. Então, o médium, por exemplo, que vê o espírito, que muitas vezes toca o espírito, que conversa, ele não vai ter dúvida nenhuma da existência desses espíritos, não tem dúvida. Né? Por quê? Porque ele percebe. Ou então, quem não tem essa percepção e muitas vezes participa de uma atividade, de uma reunião, onde ocorre uma sessão de materialização, por exemplo. Então ele toca, ele vê o espírito se materializar na sua frente. Então dissipa qualquer tipo de dúvida. Mas e Deus? Quem viu Deus? Né? Essa percepção de Deus é ainda bastante limitada. Então nós vamos lá na questão de número 10 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec questiona: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, é a resposta dos espíritos. Falta-lhe para isso um sentido. Então, quais são os nossos sentidos? O que nós estamos acostumados a perceber? Nós percebemos através da visão, do olfato, do tato, do paladar, da audição. Então, esses 5 sentidos que impressionam
o nosso corpo físico é a nossa realidade, é aquilo que a gente percebe. Então, as coisas que nós podemos perceber através desses sentidos são mais fáceis da gente se convencer da sua existência. Então, quando eu falo do gosto de uma fruta, do abacaxi, todas as pessoas têm noção do que é o gosto do abacaxi. Quando a gente fala da cor azul ou das cores de uma forma geral, a gente tem noção, muito embora o daltônico a perceba de uma outra forma, mas percebe um estímulo visual também. E Deus? Então falta-nos um sentido. Qual é esse sentido? É este sexto sentido que germina no ser humano, que nós escutamos a espiritualidade dizer que com esse momento de transição haverá algumas mutações e evoluções no cérebro humano, na sensibilidade humana, de forma a que tenhamos uma percepção mais apurada, uma percepção espiritual. E nos lembramos também de Jesus, quando no Sermão da Montanha dizia: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então coloca uma condição para que nós possamos entender a essência de Deus, a pureza de coração. E nós estamos longe disso ainda, né? Não é o que caracteriza o nosso comportamento, a pureza na percepção da qualidade das pessoas, no entendimento dos limites de cada um, nas nossas expressões de carinho, de amizade, de relacionamento. Nós ainda nos melindramos, nós ainda magoamos, nós ainda contrariamos muitas pessoas, ou seja, estamos longe ainda de viver com essa serenidade e essa paz no nosso coração. Então continua Kardec questionando: um dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos respondem: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver mais próximo de Deus, então o verá e o compreenderá. Então nós temos em Jesus, o nosso modelo e guia, aquela percepção, aquela demonstração de quem já esteve em contato com Deus, a ponto dele dizer: eu e o Pai somos um. E muita gente confunde isso, quando ele diz eu e o Pai somos um, como se Jesus fosse a própria encarnação de Deus. Não é. Jesus é um espírito puro e quando se manifestava dessa forma, o fazia em função de traduzir a vontade do Pai, de quem ele buscou num contato direto as orientações do que Deus passou como missão para ele. Então, quando ele dizia eu e o Pai somos um, ele queria dizer: eu faço integralmente aquilo que me foi confiado pelo meu Pai. Eu trago aos homens o testemunho do seu amor, da sua grandeza, da sua sabedoria. Então, quando nos aproximarmos dessa condição, é que teremos, então, o entendimento necessário para enxergar Deus. Por enquanto, nós não conseguimos nos aproximar nem de Jesus, né? A distância que nos separa de um espírito puro é enorme. Teremos ainda muitas e muitas encarnações, vivências, experiências, um longo caminho a trilhar até podermos nos aproximar intimamente do Mestre. Então essa é uma longa caminhada. Então quando nós observamos a criação divina, a grandiosidade da obra divina, quanto nós contemplamos numa noite estrelada a beleza do céu, observando milhões de estrelas, de galáxias que compõem o universo, a quem atribuir isso tudo?
ao acaso, algumas pessoas ainda consideram o universo como um acaso originado de uma explosão do Big Bang e que deu origem à vida de forma aleatória, né? Como se isso fosse possível. Então existe um axioma, né? Ou seja, uma verdade que não precisa ser explicada, de tão evidente que ela é, isso é um axioma, que diz que todo efeito inteligente é oriundo de uma causa inteligente. Então, quando nós observamos a harmonia que existe no universo, no macrocosmo, no microcosmo, a riqueza da vida, as sutilezas, né, da natureza, isso não pode ser obra do acaso, né? Isso obedece a um critério, a uma lei, a uma orientação amorosa de Deus. E Deus, então, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? E não quem é Deus, que é Deus? Porque se pergunta quem é Deus, nós voltamos naquela questão de personificar, né? de trazer o Deus antropomórfico novamente. Então, Deus é a causa primeira de todas as coisas. É a origem de tudo aquilo, é a inteligência suprema de tudo que existe. Esse é Deus. Então, nós começamos daí. Essa inteligência suprema que semeou o universo de vidas, de mundos, de galáxias, de possibilidades de crescimento, de beleza, que nós conhecemos ainda uma ínfima parte. Então, esses atributos de Deus, Kardec começa depois a questionar. Então, na questão de número 13, ele diz: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e que a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem condições de explicar. A razão vos diz de fato que Deus deve ter essas percepções em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou que não fosse de um grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Então nós temos aí que, além de todos esses atributos que Kardec enumerou, outras qualidades que momentaneamente nós não temos ainda condições de entender, de assimilar, dada as nossas limitações. Mas mesmo analisando essas questões abordadas por Kardec, nós vamos tirando algumas conclusões e vendo que não há espaço para algumas crenças que temos a respeito de Deus. Então, quando fala Deus é eterno, Deus é eterno. E a nossa noção de eternidade para frente é fácil de perceber. Olha, eu sou um espírito imortal. Eu fui criado e fui criado para viver para sempre, para evoluir, para crescer, para aprender, para ser feliz, para conquistar, para ser um co-criador com Deus. Mas e a eternidade para trás? Né? Não teve um começo? Como é que é isso? Então é difícil a nossa percepção. Deus é eterno, não tem começo e não tem fim. Então
Não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade em entender de como é que é não ter começo, existir sempre. Então, é essa limitação, né, que somente com o crescimento, com novos conhecimentos, é que nós poderemos entender essa percepção. Deus é imutável, um outro atributo de Deus, porque se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, o que é perfeito não precisa mudar. E as leis que regem o universo, quando nós falamos do homem e a lua, ele vai à lua e volta por quê? Porque existe uma lei gravitacional, existem leis que regem os movimentos do universo, que possibilitam a saída e o retorno de uma nave quando observados certos critérios técnicos de velocidade, de localização e tudo mais. Então isso só é possível em função dessa imutabilidade de Deus. E aí já leva uma nova questão: se é imutável, ele não pode ser material, porque a matéria se transforma incessantemente, tem começo, meio e fim, se exaure. Nós estudamos há pouco tempo nas leis morais a lei de destruição. O nosso corpo é assim, nós nascemos fisicamente no planeta, crescemos, envelhecemos, e chega uma hora que se exaure o fluido vital que anima o nosso corpo, ou por um acidente, ou por doença, ou por esgotamento, saturando as nossas, exaurindo as nossas forças físicas, e o nosso corpo morre, né? Então Deus também não pode ser material. Deus é único. Se houvessem vários deuses, como nós imaginávamos em determinado momento da nossa história, não haveria unidade de desígnios, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, Deus é o Criador supremo de tudo que existe. E daí decorre uma outra questão que é básica e que alimenta o imaginário de muitas pessoas na existência de um ser destinado a fazer o mal. Dê a ele o nome que quiser, Satanás, diabo, qualquer nome que se atribua a essa entidade e que competiria com Deus. Então, se Deus é a suprema inteligência, o supremo amor, suprema sabedoria, ele jamais iria criar um ser destinado a ser eternamente mal, a competir com ele. Então, na visão espírita, não há espaço para esse ser. E aí nós entendemos, mas não tem o mal? Tem o mal. Mas da onde decorre o mal? Da onde vem esse mal? De uma fonte destinada à maldade? Não, ela vem da ignorância que caracteriza o espírito recém-criado. Então, o mal que existe é justamente a ausência do amor, a ausência do bem. Porque quando nos saturamos de amorosidade, quando nos saturamos das virtudes cristãs, não há mais espaço para esses pensamentos de ódio, de rancor, de vingança. E essa é uma conquista inerente a toda criatura, a todos aqueles que compõem esse universo de Deus. Então Deus é único e é todo-poderoso. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e a que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus.
e, além de tudo, é um ser soberanamente justo e bom. Então, nós vamos entendendo dessa forma, com esses atributos de Deus, nós entendemos esses mecanismos da vida. Nós entendemos porque Jesus disse que enviaria um outro Consolador para orientar a humanidade, justamente para que pudéssemos relembrar a sua vivência, relembrar a sua essência de amorosidade, estabelecer esse intercâmbio com a espiritualidade, e a partir do momento que travamos contato com os nossos irmãos do plano espiritual, nós nos convencemos da eternidade da vida. E aí é uma questão, né, da nossa inteligência, da nossa capacidade de superarmos os nossos limites. E é esse o convite que a doutrina espírita nos faz, quando nos convida a reflexionar acerca desses ensinamentos, dessa grandiosidade do Cristo e daquela felicidade que nós observamos nos espíritos mais evoluídos, especialmente aqueles que passam em missão pela Terra, deixando um rastro de luz, né, e dentro da humanidade, nas mais diferentes religiões, nós temos seres humanos que se destacam pela sua luta, pelas suas conquistas, pela sua perseverança no bem. As nossas referências dentro do Espiritismo, né, a luminosidade de um espírito como Francisco Cândido Xavier, que deixa um rastro de luz, que mesmo sem sair do seu estado, da sua cidade, de Pedro Leopoldo, posteriormente de Uberaba, para lá corriam milhares, milhões de pessoas em busca da sua palavra esclarecedora, da sua palavra amiga, da sua orientação espiritual, traduzida em inúmeras obras que iluminam, que esclarecem até hoje a todos nós, e que é um convite à leitura, né? O espírita tem que ter esse hábito. As palestras servem de orientação, servem de estímulo para que busquemos outras fontes de sabedoria, de conhecimento. Então, só Chico Xavier tem mais de 400 obras para os nossos estudos, para a nossa leitura. Quantas nós já conseguimos ler? Quanta sabedoria, quanta coisa que a gente aprende ali nessas obras. Divaldo, um outro tanto, Raul, outro tanto, Ivone, Kardec, as obras básicas, né? Então, essas reflexões nós devemos fazer para buscar entender a cada dia a essência de Deus, para que nós possamos entender a mensagem amorosa de Jesus, cuja proposta é um desafio, né, de construir um reino de Deus, de construir um reino de amorosidade no coração humano. Então, que nós possamos firmar esse compromisso, especialmente nós que temos na doutrina espírita essa base, essa segurança de nos mostrar, de nos oportunizar vivências em que temos esse contato, esse êxtase, essas emoções, quando conseguimos estabelecer uma conexão com a espiritualidade superior. E aí nós vislumbramos um pouquinho da realidade que vivem esses espíritos que já alcançaram esse equilíbrio. Para nós são alguns momentos de êxtase, de alegria, de plena satisfação, de leveza, de paz. E para eles é a realidade de suas vidas. Eles vivem eternamente nesse clima. Então nós, conhecedores dos nossos limites, já cansados, né, das nossas reincidências no mal, das nossas quedas, das nossas dificuldades,
nos matriculamos nessa doutrina de luz em busca de construirmos a luminosidade interior. Então, é bastante gratificante, é bastante bom nos sabermos filhos de Deus, protegidos pela espiritualidade, mas sem esquecer a nossa responsabilidade em trilhar sempre um caminho de segurança. Então, conhecedores de um pouquinho desses atributos que falam da essência da vida, que é o amor, da presença de Deus em todos os instantes, onisciente, onipresente. Então, Deus está aqui, nesse momento, sabendo dos nossos mais ínfimos pensamentos, nossos mais íntimos desejos. Como disse Jesus, não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai o saiba. Então, conhece a nossa intimidade, sabe os nossos desejos mais íntimos. Que possamos, dessa forma, equilibrar esses pensamentos e que esses desejos sejam sempre de aprendizado, de crescimento, de fraternidade, para que possamos nos renovarmos e, em nos renovando, contribuir para um mundo novo, para esse mundo regenerado, né? Num processo que já se iniciou. Então, a nossa gratidão a Fabiano de Cristo, a sua equipe, por compormos o grupo de trabalhadores encarnados dessa casa, e que tenhamos sempre alegria, serenidade, paz nas nossas atitudes para fazermos e vivermos da forma como nós sabemos ser correto. Muita paz a todos, tenhamos uma boa semana, uma saudade grande de cada um de vocês, sintam-se abraçados, e com todo o meu carinho, um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz e até a próxima.